História Geral das Religiões Carina Bezerra. A religião na pré-história. É preciso, antes de tratarmos sobre o tema, saber sobre o período descrito. Pré-história designa tudo o que se passou desde o aparecimento do primeiro ser compostura, Ereta, até o tempo em que sadia a escrita. O termo foi cunhado com o pré-conceito de que, se não houvesse escrita, não haveria história para contar. No entanto, há muito tempo já não se pensa mais desse modo. O desenvolvimento da arqueologia, paleontologia, antropologia e várias outras logias possibilitaram o estudo e compreensão da vida do homem pré-histórico, mesmo que embrenhada em nevoeiros e baracos. As dificuldades são muito grandes, mas devemos lembrar que, mesmo os textos escritos são passíveis de enganos, pois a versão de quem escreve não é verdade absoluta. Para melhor compreensão desse longo tempo histórico, dividiu-se ele em período paleolítico e neolítico. O primeiro se inicia com o surgimento dos hominídeos. Por volta de 4 a 2 milhões de anos até 10.000 AC, data em que o gelo das extremidades do globo derreteu, mudando o clima do planeta. O segundo se conta dessa mudança climática até a produção da escrita, por volta de 4.000 a.C. Outro ponto a esclarecer é que a cronologia adotada, ou seja, a utilizada pelos acadêmicos, é baseada nos primeiros eventos ocorridos no globo. Por exemplo, quando dizemos que a pré-história acaba com a utilização da escrita, automaticamente declaramos que alguns indígenas brasileiros até pouco tempo viviam na pré-história. Mas isso não denota inferioridade em relação a nossos indígenas. É importante compreender que cada grupo humano em seu território geográfico se desenvolveu do seu modo, de acordo com suas necessidades. Um grupo não é superior ao outro por possuir mais tecnologia. A condição climática, geográfica, hidrográfica, entre outros, do território habitado, é que conduz às atividades humanas. A terra do Brasil oferecia ao índio uma rica diversidade natural, dando ao privilégio de uma vida farta, sem maiores complicações. 2. O indício mais antigo de prática relacionada à religião do homem e mulher pré-histórico é o sepultamento, que está intimamente ligada às fontes mais antigas e numerosas da pré-história, que são as ossadas. A prática da inumação revela uma preocupação com a vida após a morte. Isso é mais ressaltado ainda nos detalhes de preparação e adereços encontrados em inúmeras sepulturas. Por exemplo, o ocre vermelho salpicado em cadáveres é universalmente encontrado, podendo ser substituto ritual do sangue, símbolo da vida. A posição que o corpo é encontrado também é coberta de significado. Ele é virado para o leste, marcando a intenção de tornar o destino da alma solidário com o curso do sol, portanto a esperança de um renascimento. E também é posto em forma fetal, tendo a terra, no caso a cova, o simbolismo do útero. Oferendas de alimentos e diversos objetos de adorno como colares, são encontrados depositados em túmulos. Encontraram também, cuidadosamente dispostas, em torno e sobre os cadáveres, conchas de moluscos. Essas conchas possuem a forma de vagina, parecendo estar associadas a algum tipo primitivo de adoração da deidade feminina. As formas mais numerosas, evidentes e explícitas de culto religioso feito pelo homem e mulher do Paleolítico até o momento é datado por volta de 35.000 AC. Foram elas, as grutas/santuário com suas pinturas e as inúmeras estatuetas femininas. Como as pinturas se encontram muito longe da entrada da gruta, sendo muito delas inabitáveis, com dificuldades de acesso, os pesquisadores concluíram que elas são uma espécie de santuário. As pinturas revelam ainda mais o caráter sagrado e ritualístico do lugar. 2. Temáticas decifradas e discutidas por pesquisadores são a de danças rituais e sessões xamânicas. As estatuetas femininas representam o culto da fertilidade praticado por esses humanos. Esculpidas em pedra, osso ou marfim, possuem nádegas, seios e barrigas volumosas, além de terem a vulva sempre à mostra. Representam a grande mãe a deusa. André Leroy Gohan constata que a arte desse período expressa alguma forma incipiente de religião, na qual figuras e símbolos femininos ocupam posição central. Esse pensamento vai ser corroborado quando das descobertas referentes ao período neolítico. As geleiras recuaram, o clima do planeta esquentou e sua paisagem mudou. Fauna e flora modificadas, aconteceu a maior revolução da história do homem. Ocorreu a domesticação das plantas, ou seja, a invenção da agricultura, a domesticação de animais e o sedentarismo. Mas a criatividade religiosa no neolítico foi despertada menos pelo fenômeno empírico da agricultura do que pelo mistério do nascimento, da 3. morte e do renascimento identificado no ritmo da vegetação. As crises que põem a colheita em perigo, inundações, secas, etc., serão traduzidas, para serem compreendidas, aceitas e dominadas, em dramas mitológicos. A mulher teve um papel decisivo para a domesticação das plantas, ela que conhecia o mistério da criação fértil e fecunda. Como a terra, foi responsável pela abundância das colheitas. Em todos os sítios arqueológicos do Neolítico encontramos a religião centrada no culto à deusa. Por exemplo, em Cataluyuk, a principal divindade é a deusa, apresentada sob 3 aspectos: mulher, jovem, mãe dando à luz um filho, ou um touro, e velha, acompanhadas às vezes de uma ave de rapina. A divindade masculina aparece sob a forma de uma rapaz adolescente ou filho ou o amante da deusa e de um adulto barbudo, ocasionalmente montado sobre um animal sagrado, o touro. Eliade, 2010, p. 55. A longa viagem. Os grupos humanos empreitaram longas viagens em busca de sobreviverem às intempéries da jornada da vida, que naquele tempo eram muito mais cheias de mistérios a desbravar. O frio da era do gelo, somados à escassez de alimento e o perigo constante da morte, tornava a vida recheada de desafios a vencer. É assim que aos poucos nossos antepassados vão criando a cultura. Melhor dizendo, eles vão criando as culturas, pois, em suas grandes caminhadas, cada grupo vai se instalando em um território, ou dá continuidade ao trajeto, em busca de um abrigo melhor. Quando um grupo se sedentariza em determinada região, ele começa a criar raízes com esse lugar. Cria uma interação tão grande, que até sua aparência física começa a se adaptar à terra. Por exemplo, seus olhos e pele se tornam claros, se o sol for fraco, e seu corpo não precisar mais produzir melanina para se proteger. O grupo que aos poucos desenvolveu sua linguagem para se comunicar começa a ensinar às crianças como eles compreendem a vida. E essa compreensão vai variar, de grupo para grupo, ou seja, de povo para povo. Uma aldeia na África, no deserto do Saara, não vai entender o mundo do mesmo jeito que os esquimos, no gelo da Sibéria. São paisagens muito diferentes, portanto, seus mitos, seus deuses, suas leis, suas noções de certo e errado, serão também muito diferentes. Ou seja, suas culturas/religiões serão muito diferentes. E nenhuma é melhor ou pior do que a outra. Elas são apenas diferentes. 4.
É desse modo que desejamos que vocês leitores compreendam as religiões. Cada qual produto do seu meio, com suas diversas verdades, que atendem seus diversos fiéis. O modo que julgamos melhor apresentá-las foi dividi-las por seus respectivos continentes de origem. Assim, escapamos incorrer em classificações inadequadas. África. As religiões dos africanos. A África é o continente onde se originou o Homo sapiens. Portanto, a história da humanidade se inicia lá. Ao contrário do que se pensa, na África antes da chegada dos europeus, não só havia povos organizados em tribos. Houve além do Egito, diversos reinos e impérios bastante desenvolvidos, em vários aspectos, tais como tecnológicos, econômicos, educacionais, culturais e religiosos. Foram alguns deles, no Sudão Ocidental, os reinos de Mali e Gal, no Sudão Central, os estados Hausa e Kanem-Borno. No Golfo de Guiné, os reinos Yoruba e Benin, na África Central, o Reino do Congo, na costa oriental da África, várias cidades-estado, e mais tarde, no Zimbábue, o Reino Monomotapa, que haveria de acolher a população do Grande Zimbábue. Esses reinos tinham suas próprias religiões. Assim, quando o comércio de escravos foi travado entre portugueses no Brasil e chefes africanos, diversas religiões africanas foram introduzidas em terras brasileiras e ganharam ao decorrer dos séculos a identidade afro-brasileira. Na África Ocidental se encontra a religião africana que predominou no Brasil, a religião dos Yorubas. É uma religião iniciática e possui no centro cosmológico, Onila, grande deusa mãe do Aila, que é o mundo elementar no estado caótico, antes de organizar-se. O Aila opõe-se, por um lado, ao Oram, que é o céu, enquanto princípio organizado, e, por outro, ao Aie, o mundo habitado, proveniente da intervenção do Oram no Aila. Enquanto todos conhecem os aspectos assumidos pelos habitantes do Oram, os orixás, e o deus Otioso Zolorum, que não é cultuado, a presença do Aila na vida dos Yorubas é carregada do inquietante mistério da ambivalência feminina. 5. Na morte, as componentes do ser humano retornam para os orixás que as redistribuem através dos recém-nascidos. Há, porém, componentes imortais, pois os espíritos podem voltar para a Terra e tomar posse de um dançarino Egungun. A África Oriental comporta 100 milhões de habitantes pertencentes aos 4 grandes grupos linguísticos de toda a África. Mas a maioria das pessoas fala línguas bantus. As características comuns das religiões dos povos bantus são o caráter de Deus otiosos do Criador, as divindades ativas são os heróis e os ancestrais, consultados em seu santuário por médiuns em estado de transe. Os espíritos dos mortos também podem possuir os médiuns e recebem oferendas periódicas. Todos os povos da África Oriental conhecem a iniciação pubertária e a maioria dos povos bantus pratica a circuncisão e a clitoridectomia ou a labiectomia. Na África Central, vivem cerca de 10 milhões de bantus, e os pigmeus da floresta tropical formam 3 grupos principais. Um deles são os butis. Eles acreditam que Deus é o habitat, a mata. Não possuem sacerdote e não praticam adivinhação e têm ritos de passagem para os rapazes e moças. Na África do Sul, também emigraram vários grupos bantus. Na mitologia Karanga, a realeza sagrada realizava o equilíbrio dos contrários, o calor e a umidade, simbolizados pelas princessas de vagina úmida e pelas princessas de vagina seca. As primeiras deviam copular com a grande serpente aquática, às vezes chamada de serpente arco-íris, que é um ser sobrenatural presente entre muitos povos da África Ocidental e meridional. As princessas de vagina seca eram as vestais que alimentavam o fogo ritual. Em tempos de seca, sacrificava-se uma princesa de vagina úmida para obter-se chuva. Hoje, o continente africano abriga numerosos povos que falam mais de 800 línguas, das quais 730 estão classificadas. E as fronteiras religiosas não acompanham o contorno das fronteiras linguísticas. Pois, hoje em dia basicamente 3 religiões dominam a África moderna. As religiões autóctones, o cristianismo e o islamismo. 2. A religião dos egípcios. Os egípcios são um povo bastante explorado na mídia. Sua cultura é alvo de uma grande comercialização. No entanto, poucos se interessam em saber sobre o que eles pensavam e sentiam sobre a vida, além dos produtos materiais que criaram. Todos os segmentos sociais praticavam a religião egípcia, no entanto, cada cidade prestava atenção maior aos seus próprios deuses. Geralmente, cada templo das 6 grandes cidades, sedes do poder, criava sua própria cosmogonia com o deus local no ápice da hierarquia. Então, aqui, também encontramos mais de um mito sobre a criação. Um dos mais importantes e antigos conta que, no princípio era Nu, o oceano celestial, com sua característica de imobilidade e totalmente estático. Do seu interior surgiu Atum, que criou Shu, Ar, Tefnut, umidade, esse casal produz Geb, terra, e Nat, céu. Por sua vez, os últimos dão origem a Osíris e Ísis e a 7 Neftis. Segue este mito de Osíris, na qual o mesmo reinava de modo justo, com sua irmã esposa sobre o Egito. Seu irmão Set enciumado o matou, mas Ísis logo fez uma múmia do seu marido, e com seus poderes mágicos, devolveu a vida a Osíris, com o qual teve um filho, Horus. Este se tornou rei do Egito, e os faraós o sucederão. Osíris tornou-se rei dos mortos, todos que morrem passam pelo seu tribunal. Esse povo era obcecado pela vida eterna e pela perpetuação da alma. As tumbas são mais importantes que as casas mais suntuosas e é impensável economizar em detrimento dos sacerdotes funerários. É perceptível isso nas tão conhecidas pirâmides, que eram os túmulos dos faraós. Quanto mais rico fosse o egípcio, mais complexo seria o funeral. Os sacerdotes e sacerdotisas realizavam diariamente cultos nos diversos templos espalhados pelo Egito. Preparavam as oferendas, em boa parte alimentos, como também flores e incenso, e entoavam cânticos. Encantamentos são encontrados para diversas finalidades, como amor e saúde, mas também utilizavam nos ritos funerários. América. As religiões dos indígenas brasileiros. A história dos povos indígenas brasileiros ainda é pouco estudada e debatida. No consenso popular, apenas se imagina os índios deitados em redes, caçando e morando em mucas. Poucos conhecem a rica arte indígena, que em grande parte tem motivos religiosos. Poucos sabem que apenas em um parque do Piauí existem 737 sítios arqueológicos identificados, onde são encontradas urnas funerárias e pinturas de rituais de caça. Ainda, inscrições rupestres como as da Pedra Lavrada no Engana. 7. Paraíba, contém representações de diversos astros, indicando a riqueza cultural e religiosa dos indígenas brasileiros. No tempo do descobrimento estima-se que existiam mais de 1000 povos, reduzidos hoje a cerca de 200 povos diferentes, com 170 línguas. Desse modo, salientamos que não encontramos uma religião indígena, e sim várias religiões indígenas. Nessas religiões indígenas, uma figura destacada e de traços comuns é o pajé. Ele pode chegar a ser um emblema da tribo.
O pajé voa aos céus, desce às profundezas subterrâneas, transforma-se em animais, se expressa em línguas incompreensíveis, vê almas de mortos, causam e curam doenças e males, entre outros. Delineado esse traço comum das religiões indígenas, agora devemos compreender que religião e vida social, nesses povos não têm distinção, pois, para os índios são os mitos que contêm a verdadeira história do mundo. Os mitos não são fantasia ou ficção, e sim a explicação do universo, a origem do cosmos, da humanidade, da sexualidade, dos astros, da caça, da agricultura, das mulheres, da arte e da música, de tudo que é possível conceber. Cerimônias, festas, rezas, cantos, proibições, regras de comportamento, tudo aquilo que faz parte do que costumamos chamar de religião tem como chão um corpo mítico, inerente ao cotidiano, sem nítida distinção entre o sagrado e o profano, familiar para todos, embora os pajés detenham um conhecimento mais profundo e a prerrogativa das viagens místicas. Minglin, 2009, p203. Em termos de criação, entre diversos mitos indígenas, os criadores do universo costumam ser um par de companheiros ou irmãos, identificados frequentemente com a lua e o sol, como também tem uma criadora de tudo. Ainda, se Tupã era, para muitos grupos, a suprema divindade, outros adoravam um estranho taumaturgo de singulares poderes, conhecido de norte a sul, conforme a região, pelos nomes de Sumé, Tunel, Zumei, que geralmente era descrito como um homem de pele clara e longas barbas, que a exemplo dos deuses mexicanos Cuculcán e Quetzalcoatl, ainda, do deus peruano Viracocha, partiu um dia, prometendo que voltaria para restaurar o primado da razão e da não violência. O caminho para o mundo dos mortos geralmente é descrito como tortuoso e cheio de monstros. E no mundo dos vivos, estes convivem com seres fantasmagóricos, que podem ser enganados. 8. As religiões dos indígenas são ricas em ritos de passagens. Infelizmente hoje em dia, o trabalho proselitista de missionários evangélicos e católicos tem destruído suas religiões, e em muitas tribos seus ritos estão sendo esquecidos, quando não sincretizados. Por isso precisa-se o quanto antes de mais e mais pesquisas sobre essas tão belas e importantes religiões, que fazem parte de nossa história. 2. A religião dos maias. A civilização maia não foi um estado centralizado, mas um aglomerado de cidades-estados, das quais algumas ganharam mais notoriedade, como por exemplo, Chichén Itzá. Um dos principais elementos da religião maia era um sacrifício humano e animal. Acreditava-se que o sangue era primordial para o funcionamento do universo. Inclusive os reis realizam o auto-sacrifício, na qual era retirado sangue de várias partes de seu corpo. Os maias possuíram uma escrita hieroglífica, um calendário complexo e grandes pirâmides. Tinham uma concepção de tempo cíclico e deram bastante importância aos augúrios e às profecias. Os dois deuses maias principais eram um par cósmico, do qual todas as outras divindades descenderão. O mais importante deus masculino era Itzamna, representado na arte como um homem velho e descrito como a divindade da escrita e do aprendizado. Sua consorte era Novichel. No período maia clássico, ela foi associada à lua, representada como uma mulher velha tendo cobras no lugar dos cabelos e adepta da feitiçaria. Já no final da época pós-clássica, ela foi associada à medicina e responsável pela gravidez e pelos partos. Além desses, existem diversas outras divindades maias. 3. A religião dos astecas. Os astecas eram um povo dominado, até que guiados pelo guerreiro cósmico Huitzilopochtli à procura da terra prometida, alojam-se por volta de 1325 DC, no lago Texcoco, no Vale do México, onde fundaram a cidade de Tenochtitlan, e formaram um grandioso império. 9. Assim como os maias, os astecas também tinham uma cosmologia e calendário bastante elaborados e acreditavam que os sacrifícios humanos eram necessários para que o Sol mantivesse seu curso e a quinta idade do Sol perdurasse. De acordo com seus cálculos, a quinta era terminará em 2027. No princípio do cosmos havia o Meteutro. De modo mesoamericano, ele tinha um aspecto feminino e masculino. Dele nasceram os deuses principais, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. A deusa principal é Coatlicue, chamada pelos frades cristãos de mãe dos deuses, coração da terra, segundo um dos mitos de origem dos astecas. Ela é mãe de Huitzilopochtli. 4. A religião do Incas. O Império Inca foi a última civilização pré-colombiana, destruída em seu apogeu pelos conquistadores espanhóis, em 1532. A fundação do Império dos Incas se dá por volta de 1200 depois de Cristo. No entanto, sua expansão espetacular só se dá a partir do oitavo imperador, no início do século XV. Adaptando fés antigas e inventando algumas novas, os Incas criaram uma religião apropriada para o império. Estabeleceu-se que a terra era viva e fundida com a espiritualidade, animada pelos ancestrais. A fusão da geografia física e sagrada é evidente em Machu Picchu. No centro da cidade, o pilar entalhado em pedra conhecido como Intihuatana ou lugar do sol pode ter tido fins astronômicos, ou como culto à montanha, pois está localizado em ponto onde os picos sagrados estão alinhados com os pontos cardeais. Possuíam um panteão de deuses. A divindade suprema era Viracocha. Inti, o deus sol, era a principal divindade e o ancestral divino da realeza inca. Sua esposa e irmã era a deusa lua Mama Quilia. Esse incesto justifica o casamento entre irmãos praticado pelo imperador. Sacrifícios de animais e vegetais eram comuns nos ritos religiosos. Entretanto, em ocasiões especiais eram feitos o que é pecucha, ou seja, sacrifícios de crianças. E algumas aclas, ou virgens do sol, que eram as mais belas jovens incas. 1. O calendário asteca ou Pedra do Sol é exibido atualmente no Museu de Antropologia, na cidade do México. Ele pesa 24 toneladas. 10. Que serviam no culto de Inti e cuidavam das múmias reais bem como da família real. Atual eram sacrificadas no fogo. Oceania. Uma religião dos povos oceânicos. As ilhas do Oceano Pacífico foram tradicionalmente agrupadas em 3 áreas: Micronésia, Melanésia e Polinésia. O mais famoso pesquisador das religiões dessa área foi o inglês etnólogo funcionalista Bronislaw Malinowski. Este concentrou mais seu trabalho na ilha de Trobriand. Uma das mais famosas ilhas é a Ilha de Páscoa, com suas monumentais estátuas de pedra e sua escrita chamada Rongorongo. 2 conceitos muito conhecidos das religiões oceânicas são de mana e tabu. Mana é uma espécie de propriedade conferida pelos deuses a pessoas, lugares e coisas. Na sociedade está associado à posição social e a realizações espetaculares. Tabu está estreitamente vinculado a mana e significa influência divina, sobretudo em seus efeitos negativos, que tornam certos lugares, certas pessoas e certos objetos inabordáveis ou perigosos. A unidade religiosa oceânica é apenas aproximativa, mas a ideia de que a maioria dos deuses são ancestrais que habitam outro mundo e visitam frequentemente os vivos é muito difundida na região. O Deus celeste criador é inacessível, mas suas
Façanhas são contadas pelos mitos. A multidão de deuses tem influência decisiva sobre os assuntos humanos. Sua vontade pode ser conhecida pela adivinhação, que exige conhecimentos especiais, ou pela possessão de espíritos. A morte é seguida de cerimônias especiais longuíssimas. 2. A religião dos australianos. Vivem hoje ainda, na Austrália, seus habitantes primitivos, os chamados aborígenes, do latim, ab origine, desde o início. Hoje eles são cerca de 230 mil, a maioria nas cidades, mas muitos também em reservas. 11. O aborígene aprende a história sagrada de seu mundo durante iniciações e cultos secretos iniciáticos. Existem tribos que acreditam em um grande pai, chamado também de eterna juventude. Ele tem pés de ema, e possui mulher e filho de acordo com certas tribos, possui várias mulheres e vários filhos. E tanto ele como todos os outros primitivos habitantes do céu ficam indiferentes com relação ao que acontece na Terra. No entanto, os poderes e forças que formaram a Terra, vieram do chão, foram os grandes espíritos dos ancestrais primitivos, sob a forma de homens ou animais. Sol, lua e estrelas também foram criados por eles e, de matéria pré-formada, também os homens, as tribos, os clãs, e ainda os animais. Até que, ficando cansados, retornaram à Terra. Alguns afundaram nas águas, outros foram levados para o céu. Sobre a morte, esta é vista como o resultado de malefícios. O ritual fúnebre comporta a punição do assassino presuntivo. Ásia. As religiões dos siberianos. O uso do termo siberiano é genérico, pois congrega povos que vivem na vasta região da Ásia Central e da Sibéria, entre os montes Urais e o Estreito de Bering. São grupos da etnia amarela, sendo os mais conhecidos os mongóis e esquimós. Como são diversos grupos, que inclusive sofreram influências de outros povos residentes no sul, tais quais chineses, hindos e persas, nossa abordagem da religião dos siberianos será tão generalizante quanto convém. Encontramos a crença na existência de um ser supremo, nem sempre cultuado, e de espíritos intermediários, assim como, em deuses celestes, em um senhor das matas, nas forças da natureza, na deusa da terra, ou na deusa do mar. Não existem sacerdotes, nem templos, a experiência religiosa é mística. Dessa forma, ganha um destaque entre eles a figura do xamã, aquele que domina a técnica do êxtase, e com carisma atende sua comunidade curando e aconselhando. Possuem mitologia, e alguns ritos mais comuns são os ritos de caça, sacrifícios de animais, culto do fogo, e ritos agrários. 12. O principal intuito de vida é viver o mais longamente possível, evitando doenças e incômodos fatais. 2. As religiões da antiga Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia é de origem grega, significa entre rios. Pois é localizada onde hoje é o Iraque, portanto cortada pelos importantes rios Tigre e Eufrates. 3 regiões compunham a Mesopotâmia. Ao norte, a Assíria, ao centro a Acádia, e ao sul a Suméria. Fazia parte do cotidiano dos sumérios 3.600 deuses, devidamente registrados por eles. Esse povo desenvolveu os primeiros documentos escritos, foi uma civilização literária, com um complexo sistema de governo, e hierarquia religiosa, administrativa e social. O mito da criação diz que a deusa Nanumar primordial gera o primeiro casal An, o céu, e que, a terra, dessa união nasce Enli, deus da atmosfera, que separa seus pais. Seus textos também evocam o mito da perfeição e bem-aventurança dos primeiros tempos e o mito do dilúvio. A mais popular das divindades era Inanna. Aparecendo em diversos mitos, ela era o planeta Vênus e seus domínios a fertilidade, o amor e a guerra. Outro deus importante além de An e Enli, é Tammuz, deus da fertilidade. A adivinhação era bastante recorrente, inclusive antes de campanhas militares. Era feita pelo exame de víscera de animais, observações astronômicas, ou por interpretações de sonhos. A doença era relacionada a pecados ou a possessão demoníaca. Era curada por encantadores, que ao mesmo tempo eram médicos que também prescreviam remédios. O rei era o reflexo de Deus, mas não o próprio. No entanto, na festa de Ano Novo, era realizado o rito do matrimônio sagrado, onde o rei desposava a deusa Inanna para garantir a prosperidade do país no ano seguinte. O foco da religião suméria era o templo, arquitetura monumental, residência dos deuses. Em sua consagração, todos se tornavam iguais perante a divindade e a lei. A adoração pública era realizada fora do templo, no grande pátio. Após a supremacia dos acadianos sobre as cidades sumérias, houve uma simbiose sumério-acadiana. Inanna se tornou Ishtar, e Marduk, deus da cidade da Babilônia, se torna supremo. Mais tarde, o deus epônimo da Assíria suplanta Marduk. 13. A religião dos cananeus. Escavações realizadas em 1929 trouxeram de volta à luz a antiga cidade de Ugarit, representante da civilização cananeia no fim da Idade do Bronze, de 1365 a 1175 AC. O culto cananeu concentrava-se em 2 casais Davinos, El e Asherat, soberanos do outro mundo, e Baal e Enet, soberanos deste mundo. O primeiro casal foi o primordial, El, que significa Deus era o chefe do panteão, o poderoso, pai dos deuses e homens. Até que foi se tornando um deus otiosos. Pois, um deus mais especializado, Baal, promoveu-se à categoria suprema. Baal significa senhor, ele é fonte e princípio de fertilidade, mas também guerreiro, tal como sua irmã e esposa Enet é, ao mesmo tempo, deusa do amor e da guerra. Um dos mitos de combate pelo trono entre Baal e um monstro marinho, lembra evidentemente a derrota do monstro marinho Tiamat, vencido pelo deus mesopotâmico Marduk, segundo a quarta tábua da Gênese babilônica, Enuma Elish, assim como a vitória de Javé sobre o mar incerto Ser Mose, em Jó 26, 12 e 13. 4. A religião da antiga China. A cultura chinesa original foi marcada pelo xamanismo, em cujo centro se encontrava a veneração dos ancestrais e os ritos. A arte divinatória era feita pelo uso de ossos de tartarugas ou omoplatas de gado. Esses ossos iam expostos ao fogo e aquecidos, até surgirem fraturas e riscos, que então eram interpretados. A leitura dos oráculos, assim como da astrologia, era feita pelo rei, Wang, soberano político e chefe militar. Muitas vezes atuava também como supremo xamã e sacerdote. No entanto, não reivindicava uma natureza divina, era um mediador. Normalmente o ritual era realizado na corte, muitas vezes associado a sacrifícios de animais. Envolvia também música, dança, transe e muito vinho. A mitologia chinesa foi preservada de uma forma fragmentária. Os mitos mais antigos, envolvendo a criação, por exemplo, foram encontrados depois da criação do confucionismo. Xande é considerado a divindade suprema, ser distante e transcendente. Inukwa é a deusa que criou a humanidade, seu companheiro, irmão e marido era Fonzi. Estes 2 seres às vezes são adorados como os 14 primeiros antepassados dos seres humanos. Eles são muitas vezes representados como
Criaturas metade serpente, metade humana. 4.1 Taoísmo. Por volta de 600 a 500 AC, Lao Tzu escreveu um livrinho chamado Tao Te Ching, ou Livro da Lei do Universo e sua Virtude. Tal significa caminho, mas também o ser supremo ao qual o caminho conduz. O Tao é uma força mística, impessoal e imanente que dá a vida e a harmonia. É um caminho de observação da natureza, de seus ritmos e fluxos. O taoísmo implica passividade, simplicidade, intervenção mínima na natureza e a busca pela longevidade, através de estudo, da ação correta, da dieta e exercícios. Posteriormente esse caminho foi fundido com antigos rituais folclóricos e crenças chinesas, chegando a ser em 444 da era cristã religião oficial. O taoísmo tem seus próprios deuses, templos, sacerdotes e monjas. Rituais complexos, como procissões, oferendas e cerimônias de honra dos vivos e dos mortos. 4.2 Confucionismo. Confúcio ou Confúcio, 551 a.C., 479 AC, foi uma espécie de filósofo e educador que ensinou um código social de comportamento rígido e completo, baseado nos costumes, que buscava manter a harmonia na sociedade. A virtude era dever de todos, e em especial dos governantes. Ele ensinou a regra de prata do não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Confúcio não especulou sobre a metafísica, mas considerou o ritual importante, sendo um meio de codificar valores. 5 Religião do Japão / Shintoísmo. O Shintoísmo é a religião autóctone do Japão, um sistema de crenças muito antigo, sem fundador, ou livro sagrado. É o caminho do Kami, deuses. O Kami é natureza, o sol, a lua, os animais, as plantas, etc. E pode ser também um ser humano iluminado que se tornou imortal. Existe a lenda que diz que a linhagem imperial do Japão originou-se de Amaterasu, a deusa do sol. Existem diversos santuários, onde as 15 pessoas buscam pelas bênçãos dos Kami e realizam os festivais de Ano Novo. Primavera / plantio e outono / colheita do arroz. 6 A religião da antiga Índia. Por volta de 2500 AC, uma civilização se estendeu muito além do Vale do Indo. Era uma civilização urbana razoavelmente adiantada, ao mesmo tempo mercantil e teocrática. Foram escavadas 2 cidades, provavelmente as capitais do Império da civilização arapiana. Sua tecnologia é considerada como igual à do Egito e Mesopotâmia, mas carece de imaginação. O que indica que os Harappa não se concentravam nas coisas desse mundo. Eles faziam culto a uma deusa mãe e a um grande deus. Esse parece ser um protótipo de Shiva, uma figura etifálica sentada numa postura yogi e rodeada de animais ferozes. Dedicavam sacrifícios também a diferentes espíritos de árvores. Nas escavações também encontraram o grande bate que lembra as piscinas dos templos. Reino dos de nossos dias. Por volta de 1700 AC, essa civilização entrou em decadência e deram lugar às investidas dos povos indo-europeus. 6.1 Hinduísmo. Os povos indo-europeus fizeram uma amálgama da sua cultura com a dos autóctones, assim gerando a civilização védica. Esta é assim denominada porque foi nesta época que os Vedas, conjunto de textos religiosos, foram compilados. A religião védica é precursora do hinduísmo moderno. O hinduísmo é tão multifacetado que seria mais cabível falarmos de hinduísmos. A diversidade de práticas é reflexo da variedade de tradições étnicas que enriquecem a religião. Mas, além do elemento territorial e familiar que congrega esta religião, a aceitação das escrituras védicas é imprescindível para denominar-se hinduísta. No entanto, como boa parte da população indiana é analfabeta, o que mais importa são os inúmeros ritos religiosos. Essa constatação também é evidente na persistência popular pelas figuras divinas vivas e concretas, quando as especulações nos escritos filosóficos dos Upanishads, escritos por volta de 600 AC, marca o fim dos Vedas, mostravam que o homem precisava romper a superfície visível das coisas e 16. Olhar para dentro de si mesmo. Os Upanishads também introduzem a noção de Atman, alma, e Brahman, a força que permeia todo o universo, uma divindade impessoal. Alguns princípios que unem os hinduístas são a pertença ao sistema de castas, a adoração à vaca e a crença no karma e na reencarnação. As principais divindades adoradas são o deus Vishnu e seu avatar Krishna, e o deus Shiva, além de inúmeras deusas, ganhando destaque a deusa Kali. Por volta de 550 AC, seguindo a linha filosófica dos Upanishads, surgem 2 reformadores radicais na Índia. Siddhartha Gautama, que cria o budismo, e Mahavira, que cria o jainismo. Bem posteriormente, em 1499, na região da Índia, hoje denominada Paquistão, um guru chamado Nanak cria o sikhismo, que é uma tentativa de conciliar o hinduísmo e o islamismo. 7 A religião dos persas / zoroatrismo. Indianos e iranianos tiveram um povo ancestral comum, os proto-indo-iranianos, que por sua vez, é um ramo da família indo-europeia. Quando se separaram, desenvolveram línguas diferentes, no entanto, conservaram alguns pontos em comuns, como o domínio da sociedade por uma aristocracia guerreira e pelos sacerdotes, e algumas práticas religiosas. Algumas delas foram o sacrifício de animais e o uso da bebida alucinógena chamada alma, além da divisão dos seres divinos em auras, senhores, e deivas, deuses. Zoroastro viveu entre 1500 e 1000 AC. No entanto, as fontes do zoroastrismo foram redigidas apenas a partir do século IV DC, apesar de ter sido religião oficial do Império Persa, V4 AC, e dos reinos subsequentes até século VII depois de Cristo. Segundo a tradição, ele era sacerdote e aos 30 anos teve uma visão. Suas ideias entraram em conflito com a religião tradicional. Sua doutrina oferecia iniciação e salvação para todos, independente de classe social, contanto que levassem uma vida justa e honrada. Combinou monoteísmo e dualismo numa síntese original. Aura Mazda, o Senhor Supremo, tem 2 filhos gêmeos, Spentamainil, espírito benfazejo, e Angra Mainil, espírito negador, que devem escolher entre a ordem da verdade, Egil, e a mentira, Drang. O homem tem o livre arbítrio para escolher seu caminho. Existem 7 intermediários para o espírito benfazejo, que são os ameixas pentas, imortais. Benfazejos, tais como bom pensamento, verdade perfeita, etc. Existem também os 17 deivas, aqui considerados demônios, que escolhem o Drang. Segundo sua escolha, o homem irá para o paraíso, inferno, ou Misvangatu, lugar dos misturados. 3 dias depois da morte do corpo, o espírito passa por um tribunal, em seguida para um dos 3 lugares mencionados. No entanto, ainda haverá o julgamento final, e enfim a ressurreição e imortalidade dos corpos dos bons. Os cultos são realizados sempre na presença de um fogo sagrado, símbolo de pureza, mantido nos templos do fogo. Algumas características dos rituais são a purificação da mente e do corpo e a luta contra Angra Mainil. E a obrigação de 5 orações diárias individuais, iniciada com a limpeza do rosto, mão e pés. Europa.
As religiões dos indo-europeus. As tribos indo-europeias, seminômades de guerreiros patriarcais, vindos da região ao norte do Mar Negro, entre os Cárpatos e o Cáucaso, denominados de cultura dos kurganos, dispersaram-se para a Europa e a Ásia de tal modo, que por volta do primeiro milênio AC, a indo-europeização da Índia, da Península Itálica, da Península Balcânica e das regiões carpato-danubianas, da Europa Central, Setentrional e Ocidental desde o Vístula até o Mar Báltico e o Atlântico, estava ou concluída, ou consideravelmente adiantada. Os principais traços das sociedades indo-europeias foram o nomadismo pastoril, a estrutura patriarcal de família e o gosto pela organização militar. Tanto é que as três funções dessa sociedade eram a sacerdotal, guerreira e produtiva. O Deus do céu é, acima de tudo, o pai, confronte com o indiano de Auspitar, o grego Zec Cedilha, o ilírio da Ipaturis, o latim Júpiter, o cita Zeus Papaius, o traço frígio Zeus Papus. A hierofania celeste também é percebida na designação de deuses pelo nome de trovão, germânico Thor, celta Taranos, báltico Percunas, proto-eslavo Pernet, etc. O fogo, provocado pelo relâmpago, era considerado de origem celeste e tinha seu culto. O deus solar teve culto desde a proto-história, e a mãe terra foi tomada de empréstimo dos povos aos quais eles incorporavam. É bom lembrarmos que nenhuma tradição religiosa se prolonga 18. Indefinidamente sem modificações, produzidas seja por novas criações espirituais, seja por empréstimo, simbiose ou eliminação. A religião dos gregos antigos. Religião minoica, Ilha de Creta 2700-1400 AC. A civilização cretense caracterizou-se pelos vastos complexos de palácios, por sua arte que celebrava a natureza e por suas duas formas de escrita. Os estudos apontam para uma civilização pacífica e matrifocal. A maioria dos documentos iconográficos tinha um sentido religioso, e o culto estava centralizado nos mistérios da vida, da morte e renascimento, comportando ritos de iniciação. Assim, a principal divindade era uma grande deusa, às vezes acompanhada de seu frágil parceiro masculino, um deus adolescente. Temos aqui uma hierogamia, típico das religiões agrárias e de mistérios. O culto era celebrado nos campos das montanhas, nas capelas dos palácios ou no recinto dos lores. Também era realizado o culto aos mortos. Por todas as partes as deusas acham-se no centro da atividade religiosa. Ocorre primeiro a invasão dos povos micênicos, de 1400 a 1200 AC. Estes deixaram escritos em grego arcaico, que revelaram panteões locais com divindades cultuadas. Posteriormente como Zeus, Hera, Poseidon, Ártemis, Dionísio. O período seguinte, 1200 e 800 AC, marca o fim da civilização micênica e a chegada dos povos do norte e leste, cuja principal fonte de informação são as obras de Homero, Ilíada e Odisseia. Finalmente, temos a religião da Grécia arcaica clássica helenística românica, 800 AC 380 DC. A autonomia das cidades-estados gregas se refletiu em sua religião. Em cada cidade, ou mesmo nos alters domésticos, encontrava-se uma religiosidade grega. Os gregos praticavam um culto politeísta antropomórfico, em que os deuses poderiam se envolver em aventuras fantásticas, tendo, também, a participação de heróis, Hércules, Teseu, Perseu, Édipo. Não havia dogmas, os deuses possuíam tanto virtudes quanto defeitos, o que os assemelhava aos mortais no aspecto de personalidade. Para relatar os feitos dos deuses e dos heróis, os gregos criaram uma rica mitologia. A Teogonia de Hesíodo apresenta o nascimento das forças naturais e dos deuses. A partir do caos primordial, da terra, Gaia, do Tártaro e de Eros, Amor, dos antigos 19 titãs seguidos pela geração de Cronos, Tempo, que castra o pai Uranus, Céu, e pela de Zeus, que vence o pai Cronos, e o exila em algum lugar da terra. Acreditavam que dos rituais dependessem a sorte dos humanos. Tudo girava em torno do altar de sacrifícios. Existiam altars sem edifício, mas nunca o contrário. A palavra sacrifício significa festa religiosa. Uma das principais festas era os Jogos Olímpicos, que teve início em 776 AC, ou seja, no início do período arcaico. A origem do teatro também foi de cunho religioso, com representações da saga de Dionísio, deus do vinho. Além dos grandes santuários como os de Delfos, Olímpia e Epidauro, havia os oráculos, que também recebiam grandes multidões, pois lá se acreditava receber mensagens diretamente dos deuses. A religião dos germanos. Entende-se por germânicos, grupos de populações localizadas entre a Escandinávia Meridional, a Jutlândia, a costa meridional do Báltico e a Europa Central. Entre o Reno, os Alpes e a Vístula. Possuíam uma espécie de especialistas do sagrado que influenciavam a ordem social, e a quem competia a prática da adivinhação. Havia um culto comum às diversas tribos, dedicado à deusa Nertues. Os templos eram espaços e áreas sagradas, como o bosque sagrado, sede da deusa Nertues. Escritos que falam do transporte dessa deusa em um carro guardado no bosque, indica a existência de imagens, no entanto, estátuas são raríssimas. Praticavam sacrifício animal e humano. O panteão germânico é repartido entre dois grupos davinos, os Ases e os Benos. Os principais entre os Ases são Odin/Wodan, Thor e Thyr. Entre os Benos destacam-se Njord/Nertues, Freyr e Freya. Os dois grupos guerreiam, e quando da reconciliação definitiva, as principais divindades Benos instalam-se entre os Ases. Existem também as Valquírias, senhoras guerreiras do cortejo dos deuses, e toda uma multidão de espíritos ocultos e furtivos, os elfos, os silfos e os pigmeus. A mitologia germânica é cíclica, existe uma cosmogonia que é seguida de uma escatologia. Do gelo e do fogo nascem dois seres, o gigante Ymir e a vaca Aldunla, que amamenta o primeiro e cria um homem, Buri, que desposa a filha de um gigante, que tem 3 filhos, Odin, Vili e Vé. Esta trindade mata o gigante Ymir de seu corpo. Eles criam 9 mundos. No fim do mundo, Ragnarok, a terra afundará no oceano. Será 20. O fim de um ciclo e o começo de outro, a grande árvore Yggdrasil abrir-se-á de dentro dela surgirão um homem, Liv e uma mulher, Liftrazir, que repovoarão a terra. A religião dos celtas. Grande parte da população da Europa Ocidental, antes da conquista romana, pertencia às etnias celtas. No entanto, o lugar que preservou por mais tempo a cultura celta foi a Irlanda. O panteão celta possui as deusas da fertilidade, ou mãe dos deuses, as Matronae, com grande difusão de culto, sendo chamada de Daniel, na Irlanda, e Dom na região das Gálias, por exemplo. Tem o deus Cernunnos, identificado como o senhor das coisas selvagens. Existem os deuses Teutates, Esos e Taranis, interpretados na ordem como o homem da tribo, Aptamas, e deus do trovão. Um importante deus que atravessa todo o universo celta é Elag, senhor de todas as artes. Os celtas possuíram 4 principais celebrações. Estas dividiam o ano em metade escuro e metade clara. O ano se iniciava em Samhain, quando começava a
Metade escura, na virada de 31 de outubro. Seguia-se Imbolc, em 1º de fevereiro, era uma festa de purificações. Para introduzir a metade clara do ano, celebrava-se Beltane, fogo de Belém, deus do sol, em 1º de maio. Seguia-se Lugnasad, em 1º de agosto. Celebração da colheita. Existia uma elite sacerdotal intelectual, depositários do saber tradicional, os druidas. A formação dos druidas demorava muito tempo e era mnemônica de longuíssimas sequências de versos, transmitido oralmente. Eles atuaram na astrologia, cosmologia, teologia, adivinhação, aplicação da justiça, na música, os bardos, e etc. Um dos ensinamentos dos druidas considerava a transmigração das almas de um corpo a outro depois da morte, e a passagem por um tempo na terra da juventude. A religião dos romanos. Antes de se tornar o grande império romano, Roma era apenas uma, entre as diversas cidades da Península Itálica. Indo-europeus de origem, os romanos eram circundados por diversas etnias como os sabinos e etruscos. Logo tiveram enorme 21. Influência da religião etrusca, que por sua vez, entre o século VIII e VII, se helenizaram. Roma tomou de empréstimo características de diversas religiões, inclusive fez isso também, por meio da evocatio, que consiste no pronunciamento feito na cidade inimiga, para convidar os deuses a abandoná-la e dirigir-se a Roma, onde receberia honra maiores. No entanto, a religião romana só podia ser praticada por um cidadão romano, e tinha suas próprias características. Para os romanos qualquer anomalia implicava um retorno ao caos, ou seja, uma crise nas relações entre os deuses e os homens. Dessa forma, eles davam importância apreciável às técnicas divinatórias, e desenvolveram entidades ritantes de vários aspectos da vida, e ritos para apaziguá-los. Existia o culto público, subordinado ao Estado, e o culto privado ou doméstico, destinado aos antepassados. A princípio os deuses romanos iniciavam com o deus padroeiro dos começos, Jano, seguido da tríade Júpiter, Marte e Quirino, e no fim, Vesta, protetora da cidade. A influência etrusca mudou a tríade para Júpiter, Juno e Minerva. No século V, Roma assimila divindades gregas, como Hermes Mercúrio, Apolo Febo, Afrodite Vênus, Ártemis Diana. E em 205 e em 204 AC, introduz a primeira divindade asiática Cibele, a grande mãe de Pessinonte. Em 186 AC, o culto de Dionísio, em Roma denominado Bacanalias, é descoberto e perseguido pelo Estado, pois representa um perigo à ordem, visto que ele escapa ao controle do Estado. As religiões hoje. No decorrer dos anos do desenvolvimento das religiões, elas foram sendo influenciadas por religiões dos diversos povos em que entravam em contato. Assim como começaram a migrar para fora de seu país de origem, chegando até continentes diferentes e distantes. Com o desenvolvimento dos transportes e posteriormente dos meios de comunicação, o sincretismo e práticas de religiões estrangeiras se tornaram mais intenso e comum. Hoje no século XXI, a dinâmica do sincretismo e da importação e exportação de religiões ainda é muito forte. É mediante isso que conseguimos agrupar no nosso kit 30 religiões distintas na região metropolitana do Recife. No entanto, deixamos claro que esse número é muito inferior à quantidade de religiões existentes no lugar mencionado, e que a escolha das denominações religiosas não presume superioridade. 22. Sobre as não escaladas, mas apenas uma tentativa de seleção de designações religiosas, dispares em seu conteúdo e com disponibilidade para atender o fórum interreligioso. Bibliografia. Adriane, Maurílio. História das Religiões. Lisboa, edições 70, 1988. Eliade, Mircea. História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume I, da Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis. Rio de Janeiro, Jorge Zaared, 2010. __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  História das Crenças e das Ideias Religiosas, tomo 2º, de Gautama Budal. Triunfo do Cristianismo. Volume I, das Religiões da China Antiga, a Síntese Hinduísta. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1979. Eliade, Mircea, Couliano, Ioan P. Dicionário das Religiões. 2 ed. São Paulo. Martins Fontes, 2009. Eisler, Reane. O Cálice e a Espada, Nosso Passado, Nosso Futuro. São Paulo, Palas. Atena, 2007. Funari, Pedro Paulo, org. As religiões que o mundo esqueceu, como egípcios, gregos, celtas, astecas e outros povos cultuavam seus deuses. São Paulo, Contexto. 2009. Gardner, Jostein, Elern, Vitor, Notaker, Henry. O Livro das Religiões. São Paulo, Companhia das Letras, 2005. Kung, Hans. Religiões do Mundo, em busca dos pontos comuns. Campinas, SP. Verus Editora, 2004. Leroy Gohan, André. As Religiões da Pré-História. Lisboa, edições 70, 2007. O'Donnell, Kevin. Conhecendo as Religiões do Mundo. São Paulo, edições Rosary. 2007. Saunders, Nicholas J. Américas Antigas, As Grandes Civilizações. São Paulo. Madras, 2005. Scarpe, Paulo. Politeísmos, As Religiões do Mundo Antigo. São Paulo, Edra, 2004. Valete, Odon. Uma Outra História das Religiões. São Paulo, Globo, 2002. Ziles, Urbano. Religião, Crenças e Crendices. 3 ed. Porto Alegre, Edbooks, 2002.